Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 24. Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Amém? Está escrito assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, e diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nesta manhã aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja e com o Teu povo, ó Pai. Meu Deus, e que Tu tenhas total liberdade de falar, de agir e de mover em nosso meio, e de tocar em vidas e corações, porque só o Senhor pode tocar em vidas e corações, porque só o Senhor pode transformar o homem, porque só o Senhor pode quebrantar o homem, porque só o Senhor pode, Senhor, nos fazer ser completamente limpos e transformados. Como o Senhor falou aqui, Pai, profeticamente, só o Senhor pode tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Isso é uma obra Tua, não é nossa, Pai. Meu Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir. Como a Tua palavra diz, o Espírito diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos, para ouvir a Tua voz. E o nosso coração seja uma boa terra, na qual esta boa semente que a Tua palavra caindo, possa frutificar a 100 por 1. Deus, eu peço que o Senhor me use, Pai, na unção do Teu Espírito Santo, e que eu não venha de nenhuma maneira atrapalhar, diminuir ou impedir aquilo que o Senhor quer falar. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto nos fala da restauração de Israel. Deus está falando, o profeta Ezequiel é um profeta que Deus levanta no cativeiro, ele está no cativeiro da Babilônia. E Deus levanta o profeta Ezequiel para tratar de diversos assuntos com a nação de Israel. E neste capítulo 36, Deus vai falar aqui da restauração, né? Quando fala da restauração, nós nos lembramos do capítulo posterior, que é o 37, quando fala do vale de ossos secos. Mas Deus já começa a falar através do profeta aqui, no capítulo 36, sobre esta restauração. E a primeira coisa que Deus fala é que eu vos tomarei, no verso 24, dentre todas as nações, e vos congregarei de todos os países.
E quando Deus fala a Israel, Deus está falando profeticamente à igreja. Isso que Deus falou, Ele cumpriu com Israel. Mas Deus também está reunindo um povo dentre todas as nações. E está preparando um povo, que não é mais agora somente aqueles que de sangue pertencem a Israel, mas agora são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É a igreja de Jesus Cristo a que Deus está falando, e esse povo está sendo restaurado. Por quê? Porque o homem caiu, porque o homem pecou, porque o homem se afastou da presença de Deus. Mas Deus tem um plano de restauração para a humanidade. E esse plano de restauração para a humanidade está em Cristo Jesus. E eu quero ir com vocês para Apocalipse 5. Olha o que fala em Apocalipse 5 acerca desta obra e desse ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse 5. Versículos 9 e 10 está falando de Jesus Cristo. João vê Jesus Cristo na glória, onde ele vê um livro selado com 7 selos, e não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E João está chorando muito, e alguém chega para ele e fala assim: não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. E aqui está falando de Jesus no verso 9, fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Senhor Jesus, porque foste morto, e com o sangue dele ele comprou quem? Comprou a você e comprou a mim. Ele nos comprou com o seu sangue. Não importa mais se eu sou descendente agora de judeus ou não. O que importa é se eu nasci de novo, como Jesus disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos agora dentro de um corpo glorioso chamado a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Deus nos comprou por um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Aquilo que Adão fez nos derrubou e nos lançou na perdição. Jesus Cristo, com o seu sangue, com a sua obra, com o seu sacrifício, nos restaurou para Deus. Mas nós temos que prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em João no capítulo 1 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho que receber Jesus Cristo. Eu tenho que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Não basta saber, não basta conhecer, eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós somos outra pessoa. E é sobre isso que essa profecia de Ezequiel está tratando, sobre uma restauração. Não uma restauração aqui agora, mas uma restauração para antes da queda. Uma restauração ao estado original, que é o plano de Deus para nós, nos levar de novo para a sua presença, nos levar de novo para vivermos e interagirmos com Ele a todo momento. Então isso teve um preço, e o preço foi pago por Jesus. E aqui Deus continua falando, lá em Ezequiel 36, no verso 25, Ele diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus está falando: eu vou derramar água pura sobre vós. O que Deus está falando? Vamos para João capítulo 15. Vamos ver o que Jesus fala, como é que nós somos purificados. João capítulo 15, versículo de número 3. Jesus fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é essa água pura. Vamos lá para Efésios 5, 26, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso.
Efésios 5, 26. Está falando da igreja. Amém? Está falando da igreja. Ele fala assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Esta água pura que o Senhor fala que vai derramar sobre nós, e Ele derrama sobre nós, é a sua palavra. Como purificará, Salmo 119, como purificará o mancebo jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ele tem que entrar dentro do nosso ser, porque ele tem um propósito quando ele entra dentro da nossa vida: nos purificar, nos lavar. Se a gente não vai para a palavra de Deus, se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não medita na palavra de Deus, se a gente não vive a palavra de Deus, o que acontece conosco? O que acontece conosco, irmão? Ficamos sujos. Sujos. Quando você liga a televisão, quando você liga o seu computador, quando você conversa com as pessoas, quando você circula no mundo, estas coisas vão nos sujando. Sim ou não? Suja. Nos suja. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você vivencia, vai sujando a nossa vida. E vai sujando o nosso coração. E somente a palavra de Deus tem poder de nos purificar. Por isso Deus fala para Josué lá no capítulo 1, Josué, medita, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós temos que meditar na palavra de Deus, porque é água pura, santa, que vem para nos lavar. Isso tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia a gente tem que se lavar. Todo dia a gente tem que lavar. Nós temos que cuidar mais do nosso interior do que do nosso exterior. Mas, por quê? Porque carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Se a carne estiver bonitinha, mas o interior estiver podre, como Jesus disse para os fariseus, que eles eram como o quê? Sepulcros caiados. Por fora estava bonitinho, mas e por dentro? Podre. E por que estava podre? Porque não estava sendo lavado, porque não estava sendo purificado, porque não estava sendo transformado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos lavar e nos purificar, junto com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os dois, é a água da palavra e é o sangue de Jesus Cristo que nos lava, nos limpa, que nos purifica. O sangue de Jesus Cristo vem sobre nós e nos lava. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. E o dia a dia, para mim continuar limpo, eu tenho que fazer o quê? Colocar a palavra de Deus para dentro do meu ser. Viver a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus me transformar. Porque eu só descubro aquilo que é certo e que é errado. Não é o que meu pai me ensinou, não é o que esse mundo chama de certo e errado. É o que a palavra de Deus diz o que é certo e errado. Os valores do mundo estão mudando, estão se corrompendo. E estão indo de encontro àquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. Porque alguém está conduzindo o curso deste mundo. Efésios nos fala isso, o apóstolo Paulo fala. O príncipe das potestades do ar, Satanás, está conduzindo este mundo. Aquilo que o mundo acha normal, a palavra de Deus condena, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me purificar, para mim não me corromper, porque o pecado, ele além de nos sujar, ele torna o nosso coração duro. Ele endurece o nosso coração.
Nosso coração deixa de ser sensível à voz do Espírito Santo. Olha o que diz aí no verso 26 de Ezequiel 36: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O pecado nos torna insensíveis para ouvir a voz de Deus. Ele endurece a nossa cerviz. Por mais que a gente esteja vendo as coisas, se o nosso coração está duro, a gente se torna inflexível. Lembra do faraó no Egito? Coração duro. Por que duro? Resistiu, não se curvou, não se dobrou. E assim acontece comigo e com você. Se a gente, meu irmão amado, ouve as coisas de Deus, mas se a gente não dá ouvidos à voz de Deus, o nosso coração começa a se tornar duro. E uma vez que o nosso coração se endureça, nós perdemos completamente o contato com Deus. Ah, mas o faraó não era um homem de Deus, mas Saul era. Saul era um homem de Deus. Quando o profeta Samuel se encontra com ele, quando ele está buscando as jumentas do seu pai, o profeta Samuel fala: quando você se apartar de mim, vão acontecer algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai profetizar. E a palavra de Deus diz que ele se aparta de Samuel e está voltando para a sua casa. E todos aqueles sinais que o profeta Samuel entrega para ele acontecem. E o último sinal é que ele está chegando num lugar e ele vê saindo um rancho de profetas. E quando ele se encontra com aqueles profetas, o Espírito Santo de Deus se apodera dele. E ele profetiza junto com aqueles profetas. E a palavra de Deus diz que ele é cheio do Espírito Santo. E o coração dele é transformado. Ele é transformado num novo homem. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo o que fez com que Saul, que era um homem cheio do Espírito Santo, se tornasse um homem ao qual Deus diz para Samuel: eu rejeitei a ele. Não tenha dó dele, eu rejeitei ele. Não quero mais saber de Saul. Ouvia, mas não obedecia. Quando obedecia, fazia do seu jeito, não do jeito que Deus falava. Primeira coisa que Deus fala para ele, através do profeta Samuel: reúne o povo, me espera 7 dias que eu vou ao teu encontro. Não soube esperar, ficou ansioso. Deu 7 dias, cadê o profeta Samuel? O profeta Samuel não veio. Se vira então e fala: eu mesmo vou sacrificar. Fez aquilo que não era para ele fazer, porque foi precipitado, ansioso, passou na frente. Salmo 40: esperei pacientemente pelo Senhor. Isso quem escreveu foi Davi, não foi ele. Saul não tinha paciência para esperar no Senhor. E ele passa na frente de Deus. E Samuel chega dentro do prazo ainda. Não tinha vencido o prazo quando Samuel chega. Que fizestes? Agistes neciamente. Hoje o Senhor teria confirmado o teu reino sobre a tua casa para sempre. A dinastia que Deus estabeleceu com Davi, Deus primeiro colocou sobre Saul. Mas Saul perdeu, precipitado, ansioso, desobediente. Depois, mais para frente, vai errar de novo. Deus manda ele fazer lá com os amalequitas e ele não faz. Traz coisas que não é para trazer, porque cobiçou. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a sorte de males, a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo fala que muitos se perderam nessa cobiça, de querer ficar rico,
de querer só pensar no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E quando ele é confrontado com Deus, ele diz: não, mas não foi eu, foi o povo. O povo. E o povo trouxe para sacrificar para Deus. Então não sei do que você está reclamando. E a palavra de Deus é forte para ele. Tem tanto, Senhor, prazer em sacrifícios e em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra. A desobediência, a rebelião é como o pecado de feitiçaria e de idolatria. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou. E aí, o Espírito Santo de Deus, que um dia encheu o coração e a vida de Saul, fez o quê? Se retirou. Pecado endurece o nosso coração. Tira a sensibilidade do Espírito. Por isso a gente olha para tantas pessoas hoje que uma vez foram servos de Deus e não tem mais temor nenhum. Não tem mais temor nenhum. Com tristeza a gente fala isso, mas não tem mais nada de Deus na vida da pessoa. Somente um coração duro. Mas Deus está falando aqui: eu vos darei um novo coração e porei dentro de nós um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra da vossa carne e vos darei um novo coração, coração de carne. Eu quero voltar com vocês daí de Ezequiel para o Salmo de número 51. A diferença de um coração que se justifica para um coração que se arrepende. Saul se justificou e não se arrependeu, mas Davi, quando foi repreendido pelo Senhor quando errou, no verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meu coração já não é puro, Senhor, e o meu espírito já não é mais reto. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando você vai olhar para Saul nas duas vezes que ele errou, o que ele pede para Samuel: honra-me diante do povo. Em nenhum momento ele está preocupado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo vai ficar sobre ele ou se o Espírito Santo vai se ausentar da vida dele. Ele está preocupado com a honra, está preocupado com a glória, ele está preocupado com as coisas desse mundo. Mas Davi está dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, e não me tires da tua presença. Em nenhum momento Davi vai falar: o que vai ser do reino agora, Natã? Eu vou perder o reino? O Senhor vai me tirar de reinar? Vou perder a minha glória? Não. Não me tires da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Temos que ter um coração quebrantado. Temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração que sabe se humilhar perante o Senhor. Um coração que sabe reconhecer os seus erros, as suas falhas. Um coração que sabe fazer diferente. E não fica insistindo no erro. E não fica insistindo no pecado. Que não quer que Deus engula as coisas erradas que eu faço. Mas um coração que sabe que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Lembra do oleiro? Como é que o oleiro trabalha no barro? Sem água não dá para trabalhar no barro. Sem água não dá para trabalhar no barro. Sem a palavra de Deus não dá para você ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Teu coração vai ficar duro, teu coração vai ser de pedra. Mesmo que o Senhor transforme a tua vida, se a água não continuar entrando dentro do teu ser, teu coração vai se sujar e vai se endurecer. É um processo. Aqui Deus está descrevendo um processo. Verso 27, lá de Ezequiel 36. E falei: porei dentro de vós o meu espírito,
E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E este processo todo depende, meu irmão amado, daquilo que Deus está fazendo. Você vê que Deus está trabalhando numa sequência. Primeiro nós fomos salvos, alcançados por Deus. De toda a tribo, povo, língua e nação, Ele nos alcançou. Ele nos trouxe para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro da igreja. E aí Ele começa a colocar sobre nós água pura para nos purificar. Depois Ele troca o nosso coração e o nosso espírito, nos faz nascer de novo. E depois Ele vem e nos dá o seu Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Nos enche com o seu Espírito Santo, para quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente começa a se sujeitar e se submeter à palavra de Deus. Vamos lá para Gálatas 5. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, milita, briga contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei é essa? É a lei do pecado e da morte, não é a lei de Deus. É a lei do pecado e da morte. O Espírito Santo vem para que eu, sendo cheio do Espírito Santo, eu tenha prazer nas coisas de Deus e não mais nas coisas da carne. E Paulo vai continuar ensinando isso. Eu quero voltar com vocês agora para Romanos 7, 22. Eu quero começar a ler a partir do verso 21. Eu frisei aqui o 22, mas quero ler a partir do 21, que ele fala assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, e aí esse homem interior é o Espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Deus coloca o seu Espírito, nos dá um Espírito novo, para que pelo Espírito nós servamos a Deus. Porque a nossa carne não quer servir a Deus. Porque a nossa carne não tem prazer nas coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando que existe aqui uma luta interna. E no capítulo 8 ele vai continuar falando isso. O verso 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, mas nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
Cada um de nós tem essa luta dentro de si. Por isso Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia, é uma luta diária. Diária. Pastor, essa luta não vai acabar? Vai, o dia que a gente partir dessa terra. Aí acaba essa luta. Mas enquanto estamos aqui, não importa se eu me converti hoje, ou se eu me converti há 30 anos, ou se eu nasci dentro do Evangelho, esta luta é diária. Todo dia, nós partimos para o mesmo campo de batalha. Carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Carne e espírito, carne e espírito, todo dia. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, porque cruz significa a morte. E aqui Paulo está explicando: se eu deixar a carne me governar, o que vai acontecer comigo? Ela vai me levar para a morte. Porque a carne, ela quer o quê? Ela não se sujeita à lei de Deus. Ela não quer se sujeitar à lei de Deus. Por isso carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Essa carne aqui não vai para o céu, porque ela não quer o céu, ela não quer as coisas de Deus, ela não quer, ela quer as coisas deste mundo, ela quer aquilo que lhe dá prazer nesse mundo. Ela não quer saber de orar, ela não quer saber de ler a Bíblia, ela não quer saber de estar na igreja, ela não quer saber dessas coisas não, irmão. Ela não tem prazer nisso. Para ela é enfadonho, é chato, é cansativo. Para todos os adjetivos que você pode aplicar para a carne, você vai encontrar nela lutando contra você mesmo. É uma luta dentro da gente. A carne está lutando contra nós mesmos. Por que ela está lutando contra nós? Porque ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não quer, de jeito nenhum. Ela quer somente a satisfação dela. Mas se eu deixar ela me conduzir, me guiar, eu vou morrer espiritualmente. Por isso é tão importante ser guiado pelo Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não cumpre a concupiscência da carne, a gente não obedece aos desejos da nossa carne. E nós temos que estar ali andando no Espírito. E como é que eu faço para andar no Espírito? Fez parte de todo o processo anterior. Todo o processo anterior nos levou até aqui. A água, o novo nascimento, o coração novo, o Espírito novo. E o desejo pelas coisas de Deus. O desejo pelas coisas de Deus. O orar para buscar a presença de Deus. Muitas vezes a gente ora só por coisas que a gente quer ou que a gente precisa. Mas a oração não é só para isso. E principalmente é para nos colocar em contato com Deus. Para que nós sejamos renovados. Para que nós sejamos transformados. Para que nós possamos clamar no momento de fraqueza: Senhor, me ajuda, me socorre. Não estou tendo força para vencer isso, não estou conseguindo fazer aquilo, Senhor, me ajuda, me fortalece, me socorre, me renova. Porque Deus quer nos levar nesse ponto. E agora, encerrando, Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. E aí eu quero ir com vocês para a gente entender lá no Salmo de número 1. Onde é que tem que estar o nosso prazer? Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente quer que o versículo 3 seja uma realidade da nossa vida, porque ele diz assim: pois será como árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas para que isso aconteça, o verso 2 e 1 tem que estar cumprido na nossa vida. Eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Tem que ter prazer nas coisas de Deus. Quantas pessoas olham para as coisas de Deus como uma obrigação? Eu vou na igreja, eu vou cumprir minha obrigação para com Deus. Você ainda não chegou aonde Deus quer te levar. Talvez você esteja no início ou no meio desse processo de restauração, mas não é para você ficar parado aí, você tem que chegar lá no final. E o final é para você olhar para trás não com saudade. Quantas pessoas têm saudade do pecado? Tem saudade das coisas do mundo? Quantas pessoas olham com medo para as coisas do mundo, medo de novo daquilo te abraçar? Deus não quer que a gente sirva Ele por medo, mas por prazer. Deus quer que a gente tenha, não por obrigação, como Daniel estava na Babilônia. Não tinha ninguém olhando Daniel, não tinha ninguém supervisionando Daniel, não tem ninguém para dizer para Daniel: ó, você não pode comer, você não pode participar disso. Uma decisão dele próprio. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu não quero me contaminar. Olha cada manjar que tem na mesa do rei. Não, isso aí não me atrai, isso não me seduz, porque o meu prazer está na presença de Deus. Se para eu continuar na presença de Deus eu tiver que comer legumes só e tomar água, eu vou fazer isso. Olha para a vida de José do Egito, olha para a vida de Moisés, que deixou o palácio, que deixou a riqueza e a glória do Egito, escolhendo antes, Hebreus capítulo 11 diz isso, ser maltratado com o povo de Deus. Alguém obrigou Moisés? Alguém disse para Moisés: Moisés, você tem que fazer isso? Não. Olha Abraão, quando ele decide arrumar uma esposa para Isaac, e o servo fala: olha, eu vou levar teu filho lá de volta. Não faças tornar para lá meu filho. Não posso voltar para aquela velha vida. Cuida de que nunca faças voltar para lá o meu filho. Não posso voltar mais para trás. Não é por medo, é porque o que eu encontrei na presença de Deus é tão maravilhoso. Eu não quero mais voltar para trás. Eu não quero mais. O que eu estou desfrutando na presença de Deus é tão maravilhoso. As coisas de Deus são tão maravilhosas para mim, que eu não tenho mais vontade de voltar atrás. E quando eu falo eu, é o nosso coração transformado, irmão. É o nosso espírito reto. A carne vai continuar tendo seus desejos pecaminosos. Mas eu tenho que saber conduzir essa batalha diária na minha vida. Porque cumpre a mim decidir quem é que vai ganhar, se é a carne ou se é o espírito. Eu sou
o que vai decidir essa disputa dentro do meu coração. Por isso que o homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: ó, Senhor, eu não consegui fazer a tua vontade. Deus vai dizer: você não conseguiu porque você não quis. Porque você não se esforçou para fazer a minha vontade. Nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Mas as ferramentas todas Deus já nos deu. Quando eu passo por esse processo aqui que Deus falou, quando eu me interesso por essas coisas e vou aplicando na minha vida, eu vou me fortalecendo na fé, eu vou me fortalecendo no meu espírito. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor, eu não me lembro agora quem foi, e diz que a nossa natureza são como se fossem dois cachorros, a carne e o espírito. A quem mais eu alimentar, mais forte vai ficar, e mais chances vai ter de vencer o outro. Se eu só alimentar a minha carne e não buscar nada das coisas do espírito, com certeza eu não vou ter força nenhuma para vencer o pecado. Mas sou eu que estou decidindo alimentar ele. Mas se eu decidir alimentar mais o espírito, o espírito vai se robustecer mais. E aí vai ficar mais fácil para o meu espírito subjugar a minha carne. Muitas pessoas interpretam um versículo bíblico de maneira errada: a carne é fraca, como se quando a Bíblia diz que a carne é fraca fosse uma desculpa para a pessoa pecar. Não. Quando a palavra de Deus diz que a carne é fraca, Deus está dizendo para mim e para você que todos nós temos condições de subjugar a nossa carne. Porque naturalmente Deus já nos fez, quando nós nascemos do Espírito, nascermos mais fortes do que a carne. E aí, no nosso dia a dia, nós precisamos manter o Espírito mais forte. Quantas pessoas ficam naquele negócio do primeiro amor? Mas por que tem saudade do primeiro amor? Porque quando nasceu de novo, Deus já te deu um Espírito forte. E você foi alimentando mais a sua carne no decorrer da tua caminhada com Cristo. O teu espírito enfraqueceu e a carne dominou. Aí você tem vontade de voltar ao primeiro amor quando o teu espírito era mais forte. Mas cumpre a você hoje começar a mudar essa história. Começar a partir de hoje a alimentar mais o teu espírito. Se alimentar mais com as coisas de Deus. Como Jesus nos ensinou, a palavra de Deus ela é um todo só, e a gente vai vendo vários ensinamentos e várias nuances que completam esse todo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus falou: a tua prioridade tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Porque se não for em primeiro lugar, você vai ter dificuldades. Você vai ter dificuldades na tua luta contra a carne. E se a tua carne começar a prevalecer, é um péssimo sinal. Se você não tem prazer mais nas coisas de Deus, se as coisas de Deus para você já parecem enfadonhas, cansativas, parecem ser coisas que não te atraem mais, é porque a tua carne está muito forte. Mas o que Deus está te falando nesta manhã a batalha ainda não está perdida. Dá para reverter essa situação. Depende do quê? Depende de você. Depende de você parar e fazer uma análise da sua vida. Dizer: peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que a minha carne está prevalecendo sobre o meu espírito? Onde é que minha carne está achando tanta força assim? Como é que ela está ficando tão robusta assim? Vou cortar essas coisas que eu tenho feito para a satisfação da minha carne e vou buscar aquilo que alimenta o meu espírito, aquilo que alimenta-me das coisas de Deus. Eu preciso começar a fazer isso.
porque eu tenho que tornar-me mais forte no Espírito, para que eu possa ter prazer nas coisas de Deus, para que eu tenha alegria nas coisas de Deus, para que não seja uma imposição, para que não seja uma obrigação, para que não seja um fardo, para que não seja uma coisa que, eu vou fazer, né? Fazer, o pastor, senão o pastor vai pegar no meu pé. Não, irmão. Eu vou fazer porque eu sei que se eu fizer isso, vai ser bom para mim. E o pastor, a função minha é falar mesmo, irmão. Se eu me calar, eu estou errado, não estou cumprindo o meu papel. Às vezes as pessoas não entendem, mas é um zelo pela sua vida e pela sua alma. E eu não quero, meu irmão, ver você derrotado espiritualmente. Pastor, o senhor não está falando, o senhor quer me ver rico? Eu quero ver você rico da graça de Deus. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo. As coisas materiais eu sei que Deus vai suprir para você, porque Jesus nos ensinou assim, que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, de todas as outras coisas Ele toma conta para nós. Se eu deixar você inverter esse papel e ficar só correndo atrás das coisas materiais, você não vai ter nenhum nem outro. As coisas materiais não vão satisfazer a tua alma, você pode até alcançar, mas não vão satisfazer a tua alma, e você vai estar morto espiritualmente. Sabe por que hoje em dia muitos pastores e pregadores não falam mais do pecado? Porque incomoda, porque fere. Mas Jesus disse: eu não vim para trazer paz para a terra, eu vim para trazer espada. O que Jesus está falando? Jesus veio trazer guerra para a terra? Não, é essa guerra interior que eu estou falando. Não é inimizade com outras pessoas, é essa guerra interior. Você tem que acordar para essa realidade. Você tem que despertar para isso. Você tem que fazer o teu espírito prevalecer. Você tem que entender que se você fizer a vontade da sua carne, você vai morrer. Mas se você fizer a vontade do Espírito Santo de Deus, você vai viver. Por isso que Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Paulo escreveu da mesma maneira em Romanos capítulo 8, com outras palavras. A carne milita contra o espírito contra a carne. Os dois estão se opondo. Se você fizer a vontade da carne, você não vai agradar a Deus. Porque a vontade da carne é inimizade contra Deus. Mas se você fizer a vontade do Espírito Santo de Deus, você deixar Ele te guiar, então, meu irmão, você vai andar no Espírito. Se andamos no Espírito, não cumprimos a concupiscência da carne. Senhor, eu entreguei a Tua palavra. Só o Teu Espírito Santo é que pode mover nos corações. Só o Teu Espírito Santo é que pode trazer esta palavra, Senhor, para dentro do coração de cada um dos Teus filhos, ó Senhor. A transformação é uma obra do Teu Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode mover sobre cada vida e cada coração e pegar esta palavra, Senhor, e abrir o entendimento dos Teus filhos, para que eles possam compreender, para que eles possam assimilar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado nesta manhã, Pai. E a minha oração é para que eles sejam fortalecidos no homem interior, fortalecidos no seu espírito, ó Pai, para que eles venham despertar, para que eles venham, Senhor amado, ser avivados,